Bom dia para todo o nosso público maravilhoso, né, que está nos acompanhando na nossa primeira edição, né, nosso programa debutante de Isso Não Era um Rádio, nosso quadro de esportes agora, né. Eu sou o Pedro Valentim, tô aqui na companhia hoje desse grande amigo Gabriel Lírio. Tá nervoso, Gabriel? Nossa primeira edição, nosso primeiro programa. Não, na verdade estou muito lisonjeado reforçar esse esquadrão aqui de talentos. Nervoso ficou o torcedor baiano em geral, né, que o final de semana não foi muito legal para a dupla Bavi. Os dois tiveram resultados negativos, não conseguiram conquistar. O Bahia perdeu para o São Paulo lá no Morumbi e o Vitória dentro de casa com um a mais também perdeu. Então o torcedor baiano realmente está muito chateado nessa semana aí. Vai ser uma semana difícil, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Além disso, a gente também vai comentar um pouquinho sobre o El Clássico, né? O jogo, como a gente pode dizer, o mais quente, né, do futebol mundial, a maior rivalidade, o jogo que mais movimenta popularidade e dinheiro dentro do futebol mundial. Um pouquinho também sobre a NBA, né? Começou semana passada. E falar por alto assim do Jude, né? Que também deu início nessa última sexta-feira e se estende até o próximo final de semana. Para começar, podia comentar um pouquinho, né, sobre como foram, né, os jogos da dupla Bavi no final de semana, como é que repercutiu as derrotas, né, dos dois times, principalmente a do Vitória, né, que foi aqui em Salvador o jogo contra o Corinthians. Exatamente, o Bahia foi até São Paulo visitar o São Paulo e perdeu, né? Uma escalação muito contestada pelo técnico Rogério Ceni, que foi muito ovacionado pelo torcedor tricolor paulista, onde ele é ídolo, conhece muito bem aquela casa. E ele simplesmente, mais uma vez, deu uma de professor Pardal, né? Como o torcedor costuma dizer, tomou decisões um pouco controversas e no meio, né, do jogo, no intervalo do jogo, fez 3 alterações que tentaram recuperar, mas foi tarde demais. O Bahia saiu derrotado, 2-0, mas o 2-0 ficou em segundo plano, porque mais uma vez o Bahia jogou mal e teve jogadores importantíssimos lesionados. O Sanabria saiu chorando de campo. O Bahia deve informar um boletim médico de hoje para amanhã o estado dele, mas provavelmente foi um entorse no joelho e a gente aguarda aí essa apuração, porque realmente preocupa muito, né? Um jogador que estava sendo destaque, né? Chegou nessa última janela, foi o principal nome da janela, jogando na Copa do Mundo de Clubes pelo Al-Ain, e estava jogando muito, teve lesão e era para estrear, era para começar jogando, melhor dizendo, a partida. Entrou frio num jogo que estava pegado demais, simplesmente sentiu. 1 minuto depois, Gilberto, que entrou junto com ele no intervalo, sentiu também. 2 baixas muito importantes para o tricolor baiano, que vão ser muito sentidas aí nessa maratona, nesses 8 jogos finais do ano. Mas a parte boa é que o Botafogo empatou, né, com o Santos em 2-2 e não ultrapassou o Bahia. Então o Bahia perdeu, mas segue no G5, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, jogando nos seus domínios para o seu torcedor, casa cheia. O torcedor do Vitória fez a sua parte, compareceu, mas o Vitória mais uma vez perdeu e amarga aí a 17ª posição. Muito difícil, apenas mais 8 jogos para se percorrer, né? O Vitória está com um jogo a mais do time que está à sua frente, que é o Santos, e com 1 ponto a menos. O Vitória perde de 1-0 com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro. E para a próxima partida perde ainda o seu principal atleta, o principal jogador da temporada, que é o goleiro Lucas Arcanjo, que tomou cartão amarelo fora de campo. Está suspenso da próxima partida, assim como o Ronald, que tomou o 3º amarelo. E são 2 desfalques importantíssimos para o próximo jogo do Vitória. Então a dupla Bavi aí tem problemas a resolver, a ser administrado por seus treinadores, Rogério Ceni e Jair Ventura. E a vida não tá fácil, principalmente para o Vitória, né, que tem só mais 8 partidas aí para tentar se livrar do rebaixamento. E agora, pegando um voo daqui do Brasil diretamente para a Espanha, né, esse final de semana teve o El Clássico, Real Madrid contra Barcelona, né, o primeiro da temporada, e foi um jogo que rendeu muitos assuntos a serem comentados, tanto pré como dentro do jogo, tanto como pós-jogo, né. Foi um jogo que repercutiu muito durante a semana na entrevista do Lamine Yamal, né, que
meio que deu uma provocada no Real Madrid, o fato de jogar no Bernabéu. O Real Madrid preparou, junto com a torcida, um ambiente muito hostil para o Yamal. Eles deixaram o teto, que é retrátil do Bernabéu, fechado para proporcionar uma acústica muito mais hostil, para ser um jogo muito mais difícil, né? Mais tenso para o jogador. E isso refletiu totalmente em campo, né? O Real Madrid ganhou de 2-1 sobre o Barcelona, gol de Mbappé, que tem números absurdos contra o Barcelona, são 9 jogos e 12 gols do atacante francês. Ele ama jogar contra o Barcelona, ama marcar contra o Barcelona, é um dos adversários, né, favoritos dele. Gol do Bellingham também, e o Barcelona diminuiu com o Fermín Lopes, 2-1, placar final. E sobre o Lamine Yamal, né, ele teve essa provocação durante a semana que antecedeu o Clássico. Durante o jogo ele acabou não correspondendo, foi uma das partidas mais fracas que eu já vi o Yamal proporcionar, né, dentro de campo. Um jogo que parecia que ele estava aquém fisicamente, até psicologicamente ele demonstrava estar fora do jogo em alguns momentos. E isso repercutiu muito na Espanha, né, porque ele provocou o Real Madrid durante a semana e dentro de campo não conseguiu corresponder às provocações. E a mídia espanhola está fazendo uma associação assim que eu considero até meio injusta, né, sobre o fato dele estar escolhendo seguir os passos errados ao invés de seguir os passos de jogadores que eram menos ativos, né, na parte da mídia, como Messi, Xavi, Iniesta, que são ícones, né, do barcelonismo, de La Masia. Tá preferindo escolher os passos de Neymar, que no Barcelona foi um craque também, um jogador genial, mas que sempre teve esse extracampo complicado, né. Também teve a repercussão da forma como o Vinícius Júnior foi substituído, né, não gostou muito da substituição, xingou pra caramba o treinador, fez bico, foi direto pro vestiário. Isso repercutiu muito na Espanha porque ele fazia um bom jogo, na minha opinião, era um dos melhores da partida também, até os 70 minutos, e o Xabi Alonso optou por deixar o Rodrigo entrar para finalizar a partida, e isso repercutiu muito também na Espanha. Aqui no Brasil repercutiu um pouquinho também. A galera fala que o extracampo está atrapalhando também o jogador brasileiro. E por último, também do campo, né? Foi um jogo que o Xabi Alonso comandou seu primeiro clássico, né? Pelo Real Madrid. Ele conseguiu povoar bastante o meio campo. Jogadores como De Jong, Pedri e Fermín tiveram dificuldade muito grande durante a partida para poder jogar, né? O Pedri, que geralmente é o jogador que mais participa do jogo no Barcelona, foi um jogo apagado dele, não conseguiu ter tanto destaque. Ainda foi expulso, né? Ainda foi expulso no final. Então acho que tem muito mérito do Xabi Alonso nessa questão, né, de ter proporcionado a melhor estratégia, né, dentro do seu propósito, se saiu melhor. O que você acha sobre isso? Sem dúvida, foi um clássico, um jogo, né, digno de El Clássico, um dos maiores confrontos, um dos maiores derbys do planeta, e teve tudo que um El Clássico tem historicamente. Muita polêmica antes do jogo, durante o jogo, expulsões, golaços, grandes atuações apagadas. Realmente foi um jogo para o torcedor mundial do futebol, assim, realmente se deleitar, porque foi uma grande partida. Falando do Vini Júnior, né, que é o torcedor brasileiro mais cria expectativa, infelizmente ele está tomando algumas decisões e que, ao meu ver, um pouco equivocadas, e aparecendo muito mais no extracampo do que dentro de campo. Desde que teve uma injusta e frustrada concorrência à Bola de Ouro, que eu acho que realmente ele foi muito prejudicado, ele realmente tem deixado a desejar, né? Tá com a cabeça em outras situações que não na sua profissão, que não no desempenho do futebol, e o comportamento dele dentro e fora de campo mostra muito isso, né? Esse jeito desrespeitoso tanto com a torcida adversária, quanto com os jogadores adversários, quanto com o seu próprio time, ajuizam contra ele próprio, né? Porque ele é um embaixador de uma causa tão importante, tão nobre, que a gente precisa tanto falar sempre, e precisamos. Ele realmente deveria ter uma outra postura, ainda mais que ele foi substituído por um companheiro dele de time e de seleção, que não tinha tido um minuto sequer ainda, e
ele precisava dessa rodagem. Tem muitos rumores aí na Europa que o Rodrigo vai sair, o Pep Guardiola tá toda hora chamando ele para ir para o Manchester City, justamente porque ele não tem minutos. Um jogador que é um dos líderes do Real Madrid e da seleção brasileira, a gente espera uma outra postura, né? Principalmente porque ele não foi substituído por qualquer atleta, foi substituído por seu amigo. Teoricamente eles se dizem amigos, né? De clube e de seleção. Um jogador que se doa por ele, joga numa posição deslocada para poder ele jogar e ele aparecer. Ele realmente tomou uma atitude, uma postura muito controversa. Acho que o clima lá, apesar de ter sido um triunfo muito importante contra o principal rival, o clima vai ficar um pouco estremecido, viu, Pedro? Porque você tem uma postura dessa com o seu treinador, que acabou de ganhar seu primeiro clássico, e com o seu, querendo ou não, compatriota, realmente pesa um pouco o clima. Falando do Yamal, né, a gente não pode deixar de esquecer que é um jovem ainda, que acaba de ganhar, acho que pela terceira vez consecutiva, o Golden Boy, né, o jovem do ano. Então é um jovem ainda, e que, como todo jovem, é normal oscilar, e o Barcelona soube explorar, o Real Madrid soube explorar muito bem isso, fazer esse clima realmente de guerra hostil, e o jovem, que é um craque, sentiu a pressão. O El Clássico é diferente de tudo e ele realmente sentiu a pressão. O Pedri também, que é um gênio, mas que é da mesma idade, sentiu também, foi expulso. O Real Madrid realmente engoliu o Barcelona e merecidamente está na primeira colocação aí, 5 pontos à frente, no topo da tabela. E essa briga aí vai ser acirrada aí ao longo da temporada, 10 partidas. O Real Madrid tem 27 pontos, o Barcelona 22. Vai ficar nessa briga aí para ver quem vai ser o campeão da La Liga deste ano. Assim como o El Clássico foi muito quente, também começou muito quente a NBA. Começou na quarta-feira, a gente teve a rodada de abertura com OKC e Houston Rockets, que foi um jogo que foi para 2 prorrogações, um jogo sensacional. Quem não teve a oportunidade de assistir realmente perdeu, porque foi um jogo fenomenal. E Lakers e Warriors, né? A gente teve também a vitória do Warriors sobre o Lakers. E eu queria destacar justamente isso, a quantidade de jogos que o Warriors teve nos 3 primeiros dias de NBA. Foi um jogo na quarta, um jogo na quinta e um jogo na sexta. Ou seja, foram 3 dias seguidos o time de Oakland jogando 3 partidas, né? E o Stephen Curry, 37 anos, continua assim espetacular, um dos jogadores mais... Pra mim, o jogador mais divertido de assistir de qualquer esporte assim que exista. É realmente muito, muito, muito legal você assistir o Stephen Curry nessa idade, fazer o que ele faz, da forma que ele faz. É encantador. Também destacaço para o Wembanyama, que assim, para quem tem um pouquinho de noção de basquete e assiste realmente, cara, é assustador. É um cara de 2,30 metros que se movimenta como se tivesse 1,90, 1,95. O cara faz absolutamente tudo dentro de quadro. O cara mata a bola de 3, criando o próprio arremesso. O cara danca na cabeça de qualquer jogador. Você simplesmente não consegue pontuar por ele, porque ele é enorme. Se você tentar ir para uma bandeja, tentar fazer um floater, qualquer coisa do tipo, ele vai estar lá e provavelmente vai te bloquear. É um jogador assim que tem apenas 21 anos e já está se demonstrando ser um dos melhores jogadores do mundo e com o potencial de ser um dos melhores jogadores da história, né? Porque é uma margem muito grande de crescimento que você realmente você não consegue colocar um teto, né? Você fala, caramba, quanto que esse cara aqui pode evoluir? Tipo, o cara é muito grande, tem uma estrutura muito alta, muita vontade de aprender, muita vontade também de aprender e não para de evoluir. O Spurs está 3-0, venceram os 3 primeiros jogos da temporada, com ele acabando com todos os jogos assim, de uma forma muito dominante. E realmente você olha, você fala, caramba, tipo, é uma anomalia esse cara. Só tem 21 anos, né? Só tem 21 anos. Tem tipo, pelo menos 2 décadas aí pra frente pra exato. ser MVP até quando quiser. E num lugar onde a cultura de trabalho é muito forte, que é no Santo Antonio Spurs, tem o Popovich, que é um treinador espetacular, para mim um dos maiores técnicos da história da liga. É realmente assustador. Às vezes eu me pego pensando, cara, um dia que esse cara vai parar, como é que a liga vai se comportar para poder lidar com esse cara, porque é realmente inacreditável. É injusto, a palavra correta é essa, é injusto
como esse cara foi feito e a forma que esse cara faz as coisas dentro de quadra é realmente injusto. Você acha que ele segura muito mais tempo no Spurs? Cara, eu acho que pela forma como o Spurs trata seus jogadores, como os ídolos dos Spurs, né, eles geralmente fazem a carreira inteira lá. Eu acho que é bem provável que ele fique por muito tempo. Não sei se é a carreira inteira, porque ele tem um perfil diferente dos jogadores que marcaram época no Spurs, como David Robinson, o próprio Tim Duncan, que eram jogadores de perfis mais humildes, assim, não tão midiáticos. Não que o Embiid seja um jogador não humilde ou arrogante, algo do tipo, mas pode ser que em algum momento ele possa pintar em Los Angeles ou Nova York, porque, querendo ou não, a NBA pode querer também mexer esses pauzinhos também, porque, querendo ou não, é mídia, né, que gera pra eles, e ele com certeza vai ser o rosto da liga pelos próximos 10, 15 anos, facilmente. E destaque também, né, um desses 3 jogos que o Warriors jogou, né, nessa bateria de jogos dessa primeira semana, foi contra o Portland Trail Blazers, que teve o primeiro brasileiro técnico da NBA e estreou com vitória contra o Warriors. Na semana passada teve um escândalo, né, tipo, um jogador e um técnico, que era o técnico do Portland, foram presos por conta de envolvimentos em manipulação de resultado e coisa do tipo. E o Thiago Splitter acabou tendo essa oportunidade, né, de virar treinador do Portland, se tornando o primeiro brasileiro a conseguir o feito e estreou da melhor forma possível, né, com vitória. Acho que não tinha forma melhor, realmente, dele estrear na maior liga de basquete do mundo, senão dessa forma, né? Ele que foi o primeiro brasileiro a ser campeão e agora se tornou o primeiro brasileiro a ser treinador na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Pois é, a gente deseja muita sorte ao Thiago Splitter, fez história com a camisa da seleção brasileira, marcou uma geração, um grande ídolo que carregou mesmo essa geração aí, que fez muitos brasileiros gostarem do futebol, ou do basquete, melhor dizendo, junto com o Nenê Hilário, com o próprio Alex e tudo mais, Leandrinho. Então, a gente deseja sorte, que ele continue batendo esses recordes. Primeiro brasileiro campeão, primeiro treinador, a gente muito dificilmente a gente vai ver ele sendo campeão, né? Sim. Porque realmente a concorrência é muito grande, mas a gente deseja muita sorte a ele, que ele consiga fazer grandes feitos aí à frente do seu time. Nesse último final de semana também marcou o início do JUD, né, os Jogos Universitários de Direito, que é um evento muito aguardado, né, pela galera que cursa Direito, que está dentro desse curso, nesse meio atleticano. É um evento que bateu recorde de inscrição de atletas, a expectativa estava realmente muito alta. Começou no sábado os jogos lá no IFBA, a gente teve futsal, teve hand, teve vôlei. Evento esse, né, que a gente não, que sal, né, a Duke é o atual campeão geral, né, do JUD. Jogou futsal feminino, basquete, com vitória no basquete, inclusive. Você estava lá durante o JUD, teve algo de muito especial que você gostaria de compartilhar com a galera? Sim, o JUD começou com tudo, pegando fogo, e a Duke realmente representando a nação atleticana, estava em peso lá, e foram jogos muito quentes, grandes partidas. As nossas meninas do handebol deram um show, seguem invictas, 3 jogos, 3 triunfos, realmente jogos muito pegados, muito bonitos de se ver, grandes partidas. Nosso futsal ontem veio de uma retomada, se reergueu, jogou muita bola, os meninos aplicaram uma goleada de 4-0, um jogaço de muita transpiração, de muita garra, representando demais a camisa da Católica, da Duke, realmente jogos incríveis, assim, que fez toda a nação atleticana ficar muito feliz, muito contente, e eles prometem, né? A gente está vendo aí qual vai ser a combinação de resultados, né? Porque tem a questão dos pontos, sim. O saldo de gols e tudo mais, mas uma vez passando para as fases finais, nosso time promete. Sim. O JUD, que esse final de semana ocorreu lá no IFBA, né? Primeiro final de semana. Semana que vem os jogos vão acontecer tanto na Delba como na ABB. O final vai acontecer na ABB. Também destaque para a festa, né? Semana que vem tem Cadu Martins, que tem vários hits aí estourados. É um cantor bem conhecido que vai estar participando, né, também desse festivo, né, do JUD. Você que não estiver presente, vai estar acompanhando aqui, provavelmente a gente vai trazendo os resultados finais, né, na semana que vem. Certeza. Os campeões gerais, os campeões de cada modalidade, campeões gerais, a gente vai estar trazendo para vocês aí todos os resultados.
Acho que é isso, né? Foram batidas aí É todas isso. as pautas. Tem algo mais a acrescentar? Não, por agora não. Fiquem ligadinhos aqui, que no próximo episódio vamos estar trazendo aqui os campeões, os resultados do Brasil e do mundo aí, do futebol e dos demais esportes. E muito provavelmente no próximo programa vocês vão estar sabendo aqui quem foi o grande campeão do Jude. Fiquem ligadinhos que no próximo a gente está aqui. E claro, muito importante, acho que a coisa mais importante que a gente falou aqui no programa inteiro hoje, não deixe de comentar, compartilhar e principalmente curtir o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curta também, porque ajuda a gente, né? Compartilhe o vídeo, comenta aí, manda para todos os seus amigos, porque é um projeto que a gente está começando agora, a gente precisa desse apoio, então acho que não custa nada, né? Você dar essa ajudinha pra gente, de comentar, compartilhar, curtir, porque você vai estar ajudando muita gente e é muito importante pra gente essa ajuda, né? No começo a gente precisa desse apoio e acho que não custa nada, né? Também. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou, tenha um bom dia, beijão e nos vemos na semana que vem.